Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição da Juniper Webinar. Meu nome é Mariana Menegold, diretora comercial para o mercado brasileiro e canadense, e é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre o conceito de multimoeda e como funciona em nossa intranet e front demo. Em relação ao webinar, você possui um painel de controle do lado direito. Lá você poderá fazer perguntas e as responderei durante o webinar. Se não houver tempo para responder a todos, responderei aos restantes por e-mail. O e-mail de contato estará no final desta apresentação. Então, vamos começar seguindo com o fluxo da nossa agenda. Nós iremos ter uma pequena introdução. Falaremos sobre o que é o conceito de multimoeda, como funciona, qual o valor agregado ele traz para a minha empresa, seguido de uma demonstração live, e finalmente encerraremos com uma breve revisão geral de tudo que foi visto durante o webinar. Seguindo então para a introdução. Neste diagrama, nós podemos observar todos os módulos atualmente disponíveis na Juniper. Do lado esquerdo, você pode encontrar toda a fonte de alimentação da nossa solução. Nós temos alimentação através de fornecedores XML ou API, e logo abaixo os contratos próprios que os nossos clientes podem carregar em sua solução também. Repare que os tipos diferentes de módulos estão com diferentes cores, né? No centro, nós temos o motor de reserva, onde temos as regras de negócios e processos, incluindo vários módulos administrativos e técnicos. Abaixo, nós temos dois retângulos, onde você pode ver o Parallel Search e o Comparison Tool, que foram os dois últimos webinars que nós fizemos, e eles não estão dentro da caixa principal porque eles não são um módulo que servem a todos os produtos e canais de distribuição. Do lado direito, você pode encontrar os nossos canais de distribuição, que são os nossos sites responsivos, tanto B2B quanto B2C, seguido do call center e bem como também o white label, os apps do telefone, o XML Web Service e o POS Terminal. Nesse próximo slide, nós destacamos em laranja todos os módulos para os quais nós já temos webinars. Então, nós temos o webinar para o pacote pré-armado, o pacote dinâmico, o Business Intelligence, o Hotel Único, códigos promocionais, e-learning, que é uma tremenda ferramenta de aprendizado. Embaixo nós temos os dois módulos que foram os últimos webinars, que é o Parallel Search e o Comparison Tool. E do lado direito nós temos também o webinar nos canais de distribuição responsivos. Hoje nós estamos destacando em vermelho o módulo de multimoeda, que ele se encontra no centro. Ele é um módulo administrativo e ele pode ser utilizado para qualquer alimentação, ou seja, para qualquer produto, bem como para qualquer canal de distribuição. Dando seguimento à nossa agenda, o que é o multimoeda? Bom, o módulo multimoeda, ele permite que os clientes operem com diferentes moedas sem precisar contratar vários canais de venda. Então, antes desse módulo existir, para trabalhar com diferentes moedas, você teria que ter diferentes canais de venda, uma vez que um canal de venda só permitiria uma moeda. Para explicar esse módulo, esse conceito de multimoeda, é importante colocá-lo no contexto dentro das configurações da moeda, pois cada canal tem uma moeda pré-definida e é possível comprar e vender em diversas moedas. Bom, nós vamos usar esse exemplo de um hotel em Londres, cujo o preço está em Libra, mas nós estamos mostrando esse hotel em um website de um cliente nosso na Espanha, que vai apresentar o preço em euro, e esse cliente da Espanha vai vender para um cliente dele nos Estados Unidos em dólar. Muito bem, repare que a gente tem duas taxas de conversão. A taxa de conversão do hotel em Londres em Libra para o cliente na Espanha em euro, e depois a taxa de conversão do euro para o dólar, para o cliente nos Estados Unidos. Então, em ambos os casos, né, é fácil ver que a compra de fornecedores e venda de clientes, você tem que aplicar uma taxa de câmbio nas duas, né? E elas podem ser gerenciadas manualmente ou automaticamente a partir da nossa manutenção de moeda, que nós vamos ver na demonstração live.
eu quero destacar que todas essas operações de câmbio estão refletidas na reserva para que o usuário possa revisá-la posteriormente, já que a taxa de câmbio, obviamente, pode variar de tempos em tempos. Seguindo o mesmo cenário, a gente tem um hotel em Londres, vendendo para um cliente na Espanha, que vende para um cliente nos Estados Unidos. Vamos considerar, por exemplo, que essas taxas se afetariam depois de 6 meses. Vamos dar um time frame de 6 meses. O cliente da web, ele deseja pagar o fornecedor. Então, o primeiro passo seria ir até a reserva e nela apareceria a taxa de câmbio, que ela foi comprada, que a gente está chamando de taxa X. Essa taxa sofreu um incremento ou decréscimo devido ao tempo que passou. E se esse incremento estiver a seu favor, não há problema. Mas se for contra, ele pode gerar uma perda. No outro caso, o usuário vai pagar a reserva feita na web. Então, o cliente vai pagar a taxa Y, que sofreu um incremento, decréscimo devido ao tempo, durante uma operação e outra, o que pode resultar num lucro ou numa perda para a empresa. Então, vale ressaltar que se a empresa não estiver disposta a aceitar o risco da perda que existe nessas duas combinações do fornecedor e do usuário final, é possível aplicar uma taxa de câmbio de proteção cambial, que será explicada mais adiante, que é o que a gente chama de uma gordura cambial que a gente pode configurar na intranet. Mas como funciona a multimoeda? Bom, nós temos duas opções para trabalhar no módulo multimoeda. Uma é forçar a moeda do fornecedor. Este módulo é usado para retornar os preços de venda na moeda original do fornecedor, normalmente sendo usado principalmente no canal Web Service, mas também disponível no canal Web. Sua principal peculiaridade é que o resultado da disponibilidade virá em moedas diferentes, portanto, forçaremos o canal a funcionar em multimoeda. O outro tipo seria forçar a moeda do cliente. Esse módulo é usado para forçar a moeda de escolhida pelo usuário. Ao contrário do módulo anterior, que funciona em diversas moedas, mas em vez disso, todos os preços serão exibidos como uma moeda única, escolhida pelo usuário ou pela agência final. Então, esses dois módulos mencionados anteriormente funcionarão com as moedas que são contratadas como moedas adicionais. Caso não haja nenhuma contratada, vai usar a moeda base que o cliente tem escolhido. Agora vamos ver o fluxo de funcionamento. Sem a multimoeda, tá? Dependendo da moeda do fornecedor, ele se converte para a moeda base do canal. Então, por exemplo, nesse fluxo, vocês podem ver que o fornecedor está passando o valor em euro, portanto, não há necessidade de mudança no canal euro, que é o do lado esquerdo, O cliente está vendendo em euro, o produto vem em euro, não há necessidade de conversão de taxa. Mas do lado direito, você vai ver que tem o site do cliente está usando o dólar. A gente tem uma proteção cambial que é fornecida por um fornecedor externo que pode proteger essa variação, eu vou mencionar depois. Então, ele vem do euro, ele passa para o dólar e ele faz as reservas em dólar. Na conversão para o dólar, nós temos que destacar o módulo opcional que eu mencionei da proteção cambial, que é fornecida por uma integração externa que a gente pode prover. A disponibilidade é oferecida na moeda do canal, ou em euro ou em dólar. A reserva é feita na mesma moeda do canal. E o pagamento é concluído no modelo padrão que o cliente escolher. Não, agora forçando a moeda do fornecedor, tá? Então, nós estamos mostrando o fluxo com multimoeda, do tipo forçar a moeda do fornecedor. Cada fornecedor opera em sua própria moeda base. As disponibilidades são mostradas em nosso canal na mesma moeda que o fornecedor passou e a reserva é feita pelo cliente da maneira que ele selecionar. Então, o pagamento é concluído por transferência, fatura ou cartão de crédito. E nesse outro fluxo eu vou mostrar agora como forçar a moeda do cliente. Então, agora estamos mostrando o fluxo com multimoeda do tipo forçar a moeda do cliente. O cliente escolhe a moeda de preferência, nesse caso ele escolheu o euro. Ao receber o pedido, o fornecedor pode devolver o preço em euro ou não. Caso o fornecedor aceite a solicitação da moeda do cliente, nessa conversão é necessário, nenhuma conversão é necessária. Se
isso for feito com a taxa de câmbio configurada na intranet, se for fixa, ou com tipo de variável que você também pode deixar ser automático toda manhã pelo sistema. Após a solicitação, as conversões necessárias são feitas e os resultados serão mostrados na moeda escolhida pelo cliente. A reserva é feita na mesma moeda e paga de acordo com outro fluxo anterior, no mesmo modelo padrão. O pagamento é concluído usando o modelo padrão. Então, aqui a gente viu que o fornecedor manda na moeda original e, dependendo da moeda que o cliente escolheu, ele vai mostrar naquela moeda no site. Ele vai forçar a moeda escolhida pelo cliente. E qual é o valor agregado que isso traz para a minha empresa, de ter esse módulo de multimoeda? Bom, primeira coisa, ser competitivo, né? Porque se você pensar, os fornecedores que não vendem em moeda local, geralmente eles aplicam uma taxa de câmbio protetora para evitar o risco. E o ideal é que o preço tivesse o valor original, né? E porque isso permite oferecer produtos mais baratos ou obter margens de lucro mais altas, desde que as taxas de conversão que você aplique também não sejam protecionistas. Esse último pode ser evitado sem incorrer em risco, protegendo as divisas estrangeiras. E oferecer facilidade de pagamento para o seu cliente. Se o cliente for forçado a pagar na moeda base da empresa ou na moeda do fornecedor para evitar risco, você pode perder a oportunidade de venda para o cliente que não possui essa moeda e que não quer pagar porque acha muito caro a conversão da taxa de câmbio, etc. Portanto, para facilitar o pagamento dos clientes, eles devem ter a possibilidade de escolher na moeda que eles desejam. E, obviamente, evitar riscos, né? Porque, tendo em conta os dois pontos anteriores, se formos flexíveis na compra ou venda, estaremos abertos a risco, surgindo, então, a necessidade do controle manual da taxa de câmbio ou da garantia da proteção cambial. Então, você vai ter que gerenciar o seu câmbio, vai ter que gerenciar essas conversões para que você não perca dinheiro, mas também possa oferecer o melhor produto para o seu cliente. Nós vamos agora, então, partir para uma demo live, mostrando um pouco dessa configuração. É importante, eu queria ressaltar antes da gente começar, que tem alguns módulos relacionados ao módulo de multimoeda, né? Um deles é a proteção de moeda, que eu mencionei, o cartão de crédito que você pode pagar ao fornecedor com o Virtual Card, e também as diferentes opções de pagamento que o cliente pode ter no portal. Nós temos diversas conexões com o portal de pagamento. Nós vamos agora acessar a nossa intranet. Eu vou fazer uma demonstração rápida onde faremos. Esse aqui é a intranet, bastante conhecida por vocês. Na aba de Master Table, você tem a aba do Currency. Do lado esquerdo, você vai ver todas as moedas hoje disponíveis para esse cliente Demo Juniper escolher. São inúmeras. Lá no final, você vai ver que você pode criar uma nova moeda que, porventura, não esteja ainda configurada. Acontece. Nós vamos pegar uma moeda em negrito, que está escolhida por esse cliente, e vamos estudar um pouco as opções. Aqui você tem o nome da moeda. Você pode ter essa moeda traduzida para vários idiomas, ou não. Aqui você tem o primeiro checkbox, que é onde você vai dizer se você quer que essa moeda seja automaticamente atualizada todo dia pelo esse site xip.com. E você também pode escolher se você quer que essa moeda apareça na calculadora de conversão na parte pública, no website que eu vou mostrar posteriormente. Dessa forma, ninguém do seu staff vai ter que ficar atualizando a conversão, no caso da Libra para o dólar. Uma outra opção que a gente tem nessa mesma funcionalidade é escolher, por razões diversas, pode ser um período de high season, que a gente, por um período de tempo, data de começo e data de final, a gente pode escolher um percentual ou um incremento fixo e colocar o valor aqui, negativo ou positivo, percentual ou não, para que ele seja sobreposto no valor que está sendo automaticamente carregado aqui pelo xip.com. Então, você tem a opção de sobrepor todo dia, por um período de tempo, como você achar melhor, um percentual ou uma quantia fixa. E você também agora tem essa outra opção que você pode determinar o início e o final do travel date, da data do serviço, e também acrescentar ou decrescer um valor, sobrepondo ao carregamento manual, ao carregamento automático que acontece toda manhã.
E nessa outra aba você tem o histórico dessas atualizações, o histórico que acontece automático e também os históricos manuais, ou os updates manuais. Voltando ao Master Table, nós temos uma outra funcionalidade que eu quero destacar, que é onde você escolhe como pagar o fornecedor, né? Aqui você tem todos os fornecedores, isso aqui é um ambiente de teste, então não tem todas as opções, mas o tipo de pagamento, você pode escolher pagar o seu fornecedor com cartão de crédito, com fatura, com virtual card. O que seria o virtual card? É um sistema para pagar o fornecedor. Então, a gente oferece essas conexões que lhe permitirão pagar naquele momento ao fornecedor automaticamente e através de um pagamento seguro, minimizando as suas despesas administrativas. E outro lugar que você também vai determinar o relacionamento de pagamento é quando você escolhe o cliente, né? Você escolhe lá, você pode determinar como que o seu cliente vai te pagar. Então, você escolhe aqui o seu cliente e lá embaixo na aba de pagamento, você pode dizer se o cliente é pré-pago, se ele é cartão de crédito ou se ele é faturado. Então, nessas três opções, você determina como é que o cliente vai se relacionar e como é que você vai se relacionar com o fornecedor em termos de pagamento. O portal de pagamento também é um sistema para cobrar seus clientes em uma ou várias moedas e a gente oferece também um amplo portfólio de portais de pagamento em todo o mundo. Nós vamos agora dar uma olhada como que funciona na parte do front, né? Vamos dizer que você faça uma pesquisa aqui em Madrid para o mês de maio, de 1 a 4, vamos dizer. Quando você busca, nesse momento, o sistema está buscando com os fornecedores que têm hotéis em Madrid na moeda que você pré-selecionou no seu site. Nesse caso, se você observar aqui no cantinho direito, está um pouco escuro, mas deve dar para ver que a moeda escolhida pelo cliente, ou seja, forçada pelo cliente, foi o euro. Então, todos os valores vão vir em euro. Né? A pesquisa foi para o fornecedor buscando em euro. É o que a gente chama de forçar a moeda do cliente. O outro detalhe que eu queria destacar é a calculadorazinha, que é a tabela de conversão, onde vai te mostrar esse valor em euro em outras moedas que você determinou que apareceriam no front, para que o seu cliente tenha ideia da taxa de conversão. Você não precisa mostrar a calculadora se você não quiser. Mas esse seria forçar a moeda em um mesmo canal de venda, você ter diversos tipos de moeda. Em relação a forçar a moeda do fornecedor, nós não temos essa opção no ambiente de teste, mas seria o seguinte, nós pediríamos para, por exemplo, buscar o hotel em euro, aqui o cliente, você pode escolher a moeda. No outro tipo, que é forçar a moeda do fornecedor, viria sempre o resultado, todos os valores na moeda do fornecedor. Então, um hotel seria euro, outro seria dólar, outro seria libra, e nós não teríamos esse seletor do lado direito, porque nós não estaríamos deixando o cliente escolher, mas sim a moeda do fornecedor original ser o determinante do preço. Bom, foi uma demonstração só para vocês terem uma ideia de como tudo isso funciona junto por trás. E agora nós vamos partir para o encerramento, revisando todo o conteúdo que foi mostrado hoje durante o nosso webinar. Então, resumindo, nós temos duas opções para trabalhar no modo multimoeda. A gente pode forçar a moeda do fornecedor. Este módulo, então, ele retorna os preços de venda na moeda do fornecedor, normalmente sendo usado principalmente no canal Web Service, mas já disponível no canal Web também. Sua principal peculiaridade é que o resultado da disponibilidade virá em moedas diferentes, portanto, forçaremos o canal a funcionar em multimoedas e, obviamente, tendo a moeda original, temos menos taxa de conversão, o que deixa o preço muito mais atraente para o seu cliente. O segundo ponto seria forçar a moeda do cliente. Esse módulo é usado para forçar a moeda de venda escolhida pelo usuário, independentemente da moeda que pode ser devolvida pelo fornecedor. Portanto, ao contrário do módulo acima, né, do forçar o fornecedor, o canal não é forçado a trabalhar com várias moedas, mas em vez disso, todos os preços serão exibidos como uma moeda única, escolhida pelo usuário ou pela agência final. Então é importante notar que esses dois módulos mencionados anteriormente funcionarão com as moedas que são contratadas, que a gente pode ter moedas adicionais no mesmo canal de vendas,
e caso não haja nenhuma contratada, o canal funcionará, será convertido para a moeda base que o cliente escolheu ter. Eu vou dar uma olhadinha se temos alguma pergunta, não vejo nenhuma pergunta, vocês podem enviar as perguntas por e-mail depois, tá? Temos uma pergunta. Em clientes e para o XML, a moeda vem identificada no pedido, é necessário forçar o cliente que a moeda aceite? No cliente XML, não. O cliente XML que tem a multimoeda, ele vem automaticamente na moeda original do fornecedor. A chamada XML, é necessário forçar a moeda que o cliente aceite? Não. Quando o cliente estiver na web, se ele fizer o pedido em dólar, o pedido vai para o fornecedor em dólar. Se o fornecedor escolher, no caso do cliente forçando, ela vai vir em dólar, mas ela vai sofrer uma taxa de conversão. Bom, agora então nós vamos mostrar aonde você pode encontrar o conteúdo desse webinar. Nós temos o nosso landing multimoeda, onde você vai clicar nesse URL e vai ver todo o conteúdo que nós mostramos hoje. Você também pode encontrar esse conteúdo do webinar no nosso suporte, onde você abre suas incidências. Nós temos um link para todos os webinars. E você pode até buscar que webinar você quer consultar. Está aqui do lado direito a lista de todos os webinars disponíveis. Tem o buscador abaixo. Como você pode ver, pesquisamos o multimoeda, ele já está ali. O webinar vai ser carregado após o término dessa apresentação. Como você pode ver, o webinar ele diz proximamente, que ele está vindo em breve. Nós temos também um canal de YouTube que está disponível na nossa página web. Se você clicar, é juniper.com. No final da página, nós temos um ícone com o YouTube, onde você pode clicar e acessar o nosso canal YouTube, onde você vai encontrar todos os webinars disponíveis até hoje, ou feitos pela Juniper. Bom, encontre nesse slide, então, o nosso e-mail de contato para qualquer dúvida relacionada a este webinar. Obrigada pelo seu tempo e participação e tenham todos uma boa tarde.